Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a função, se não é a mais conhecida, é uma das mais conhecidas, tanto do ensino fundamental, como do ensino médio, como na faculdade, que é a função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Dá uma olhadinha na descrição, se você vier aqui nesse vídeo para ver um assunto específico, um tópico específico, vai lá que eu coloquei tópico por tópico, qual o tempo exato que esse tópico aparece no vídeo, beleza? Então vamos lá. Essa é a forma básica da função do segundo grau. f de x, função de x, é igual a x² mais bx mais c. O f de x também pode ser chamado de y. A condição para que essa função exista é que o a seja diferente de zero. Se o a for zero, o que vai acontecer? Esse elemento aqui ele é cancelado, fica apenas bx mais c, que a gente retorna à função do primeiro grau. Essa é a função característica da parábola. Tanto o domínio quanto a imagem pertencem aos conjuntos dos reais. Vamos agora ao estudo do gráfico. Nós temos aqui uma parábola voltada para a concavidade voltada para cima, em que nós temos o ponto aqui 0C. Esse C aqui não é coincidência, é o mesmo C da equação. É o ponto que a parábola corta o eixo das ordenadas. Nesse caso aqui, nós temos duas raízes reais não coincidentes, x1, x2, e nós temos aqui o x do vértice e o y do vértice, ou a coordenada do vértice, beleza? Essa é a configuração básica, nós vamos falar nos próximos slides, passo a passo, cada um deles. Concavidade da parábola. A parábola representativa apresentará concavidade para baixo ou para cima. O coeficiente a da função é quem determina o sentido da concavidade. Se o a é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o a é menor do que zero, ou seja, o número é negativo, o número que vem na frente do x² é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Vamos agora à forma canônica. Então, a gente vai fazer essa fórmula, essa equação, chegar nessa aqui. Essa forma canônica ela vai facilitar e muito a nossa vida para conseguir descobrir outros itens daquele estudo do gráfico, as raízes, o vértice, entre outros. Daí eu vou colocar o a em evidência. Eu vou incluir zero. Quem que vai ser esse meu zero? b ao quadrado sobre 4a ao quadrado e vou tirar também esse b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Lembra que o a é diferente de zero. Por isso eu posso dizer que essa fórmula aqui está correta. Se o a pudesse ser zero, eu não poderia utilizar. Vamos lá, segundo passo. Agora eu vou separar em dois termos. Então eu vou botar aqui, continua com a em evidência, só que agora ao invés de abrir parênteses, vou abrir um colchete. E vou ficar com x ao quadrado mais b sobre a, que multiplica x, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E subtraio, como eu estou subtraindo aqui, esse aqui se torna positivo dentro, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Esse aqui estava positivo, como está subtraindo, vai ficar menos c sobre a. Fecha colchete. Agora, no primeiro termo aqui, isso aqui é um polinômio, um binômio, né, de segundo grau. Então, eu vou pegar aqui e vou reduzir a x mais b sobre 2a. Tudo isso aqui ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E o segundo aqui eu vou fazer o MMC. Então, vai ficar 4a ao quadrado MMC com a, vai ficar 4a ao quadrado. 4a ao quadrado por 4a ao quadrado dá 1, vezes b ao quadrado menos, mantém o sinal, né? 4a ao quadrado dividido por a, dá 4a, vezes c, 4ac. Se eu disser que o b ao quadrado menos 4ac é igual a delta, eu chego na seguinte expressão, como queríamos demonstrar. Esse delta tem o nome de discriminante do trinômio do segundo grau.
Agora que nós já vimos quem é a forma canônica, vamos para os zeros da função, as conhecidas raízes da equação do segundo grau. O que é zero da função? É todo número x cuja imagem seja nula, ou seja, f de x é igual a zero. Aqui nós temos um gráfico genérico de uma função de segundo grau, e aqui nós temos os dois zeros da função, x1 e x2. Como que eu descubro qual que é a fórmula para descobrir o x1 e o x2? Vamos, a partir da forma canônica, achar os zeros da função. Se eu quero que f de x seja zero, então eu quero que esse termo inteiro seja zero. Isso tem que ser igual a zero. Passa esse termo para lá, está subtraindo, passa somando. Para tirar esse quadrado aqui, eu vou aplicar a raiz dos dois lados da equação. Perceba que aqui o 4a ao quadrado pode sair da raiz. Raiz de 4 é 2, raiz de a ao quadrado é a. Então vamos ficar com x. Esse termo aqui está somando, vou passar subtraindo. Raiz de delta mantém. Eu vou botar esse termo aqui na frente, vai ficar menos b sobre 2a mais ou menos, esqueci aqui, raiz de delta sobre 2a, já tirando da raiz. Como eles têm o mesmo denominador, vamos simplesmente somar os numeradores. E vamos chegar na clássica fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como queríamos demonstrar. Bom, ainda falando sobre zeros da função, nós temos três possibilidades. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta é maior que zero, esse número aqui vai gerar duas raízes. Então vamos ter o x1, que vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E nós vamos ter um x2, que vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. E quando delta for igual a zero, mais ou menos raiz de delta, nesse caso delta vai ser zero, zero só tem uma raiz, que é zero, sobre 2a. Isso me reduz, no caso, a duas raízes iguais, isso me reduz a menos b sobre 2a. E quando o meu delta for negativo, quando o meu delta for menor do que zero, então vamos ter menos b mais ou menos um número negativo qualquer aqui, que eu não vou botar menos delta apenas para simbolizar o número negativo, sobre 2a. Como nós estamos trabalhando com os números reais, falamos disso lá no primeiro slide, então não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Portanto, isso aqui não pode acontecer, não pertence aos reais. Vamos aos gráficos. Zero da função. A maior que zero, com cavidade para cima. Delta maior que zero, duas raízes distintas. Delta igual a zero, com cavidade continua sendo para cima, só que tangencia apenas o eixo das abscissas. Então são duas raízes reais iguais. E quando delta é menor que zero, não existe raiz real, ou seja, ele não toca nem atravessa o eixo das abscissas. Continua com cavidade voltada para cima. Quando o a é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, mas repete-se o comportamento. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, tangencia apenas em um ponto no eixo x, duas raízes reais iguais. E quando delta é menor que zero, não toca no eixo das abscissas. Máximo e mínimo. É o valor de máximo ou de mínimo da função. Não vai existir os dois casos, somente máximo ou mínimo. Isso vai depender do a. Se o a, o coeficiente a for positivo, vai ter um mínimo. Se o coeficiente a for negativo, vai ter um máximo. É a coordenada onde inverte o sentido da parábola, também conhecido como ponto de máximo ou mínimo da função. Nós vamos mais uma vez partir da forma canônica para acharmos a fórmula de máximo e mínimo, partindo de alguns pressupostos. X mais b sobre 2a ao quadrado, esse número aqui que está aqui dentro, só pode retornar um número positivo. Independente dos números serem positivos, negativos ou nulos, o número vai ser maior ou igual a zero. Então, para x mais b sobre 2a
ao quadrado vai ser maior ou igual a zero para todo x pertencente aos reais. Vamos analisar agora o segundo termo dessa equação, menos delta sobre 4a ao quadrado. O delta, vocês lembram, menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Eu destrinchei o delta para que você perceba o seguinte. Temos aqui o termo b, termo a, termo c e o termo a novamente. Não temos x em momento algum. Não vai ter variação independente de qual for o x que eu coloque para cada equação. Então, eu posso dizer que isso aqui é constante. Qual o menor ponto aqui? Não é quando esse termo for igual a zero? Então, nós vamos admitir que esse termo será igual a zero, já que ele não pode ser negativo. Eu já passo para cá esse quadrado, a raiz de 0 é zero, então já posso cancelar. Esse termo está somando, passa subtraindo, então meu x é menos b sobre 2a. Nós encontramos aqui o x máximo ou mínimo do vértice. Após descobrir que o x máximo ou mínimo vai ser menos b sobre 2a, eu posso pegar esse x e substituir na minha forma canônica. f de x é igual a y, que é igual a que multiplica quem? O x, quem que é meu x? Menos b sobre 2a, mais b sobre 2a. Esse termo aqui elevado ao quadrado, menos delta sobre 4a ao quadrado. Menos b sobre 2a mais b sobre 2a, 0. 0 ao quadrado, 0. Então, meu y vai ficar igual a que multiplica menos delta sobre 4a ao quadrado. Eu vou cortar esse a aqui quando multiplicar com esse a ao quadrado, retornando apenas y é igual a menos delta sobre 4a. Esse aqui vai ser o meu y no vértice, esse aqui vai ser o meu x do vértice. Vértice da função é o par ordenado x, y de máximo ou de mínimo da função. Quem vai dizer se é máximo ou se é mínimo é o coeficiente a. Quando a for maior do que zero, nós temos o seguinte caso. O y vai ser maior ou igual a menos delta sobre 4a para todo x pertencente aos reais. Assim como meu y vai ser igual a menos delta sobre 4a para todo x pertencente aos reais. Esse aqui é o eixo de simetria. Ele também tem um desenvolvimento para demonstrar que para qualquer x a partir desse vértice aqui da função, x do vértice menos b sobre 2a, qualquer que seja o número que eu subtraia desse número do vértice, eu vou ter um espelho, digamos assim, dele do outro lado. Isso é outra demonstração para não ficar muito longo o vídeo. Não sei também se é do agrado de todos. Eu vou colocar aqui apenas o começo para que vocês treinem em casa. Partindo também da forma canônica, tá? Se você pega um ponto qualquer, menos b sobre 2a menos um r qualquer, você vai ter um y. Pega essa coordenada aqui e joga na forma canônica. Você vai descobrir que menos b sobre 2a mais r y também vai ser um par ordenado dessa equação, provando que existe esse eixo de simetria. Sinal da função. Quando a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, nós temos três tipos diferentes. Um pedaço que é positivo, um pedaço que é negativo e nós temos exatamente o zero da função onde ele é neutro. Esse trecho aqui da equação é positivo e esse outro trecho é negativo. Quando o delta é igual a zero, nós temos esse trecho aqui totalmente positivo e esse trecho pequeno aqui neutro, que é o vértice da função. E quando o delta é menor que zero, nós temos ele totalmente positivo, a equação como um todo, a função como um todo positiva. Quando a concavidade é voltada para baixo, nós temos o inverso. A função é negativa até certo ponto, neutro,
torna-se positivo por um intervalo, neutro e volta a ser negativo. Quando o delta é igual a zero, ele vem negativo, chega no ponto neutro e volta negativo. E quando o delta é menor que zero, ele é totalmente negativo. Aqui nós temos o Enem 2017, em que foi usado de uma forma geométrica. Ele não nos dá uma equação, ele não nos dá um gráfico, ele nos dá apenas o enunciado, um desenho do que seria o problema, e desse desenho do enunciado você consegue retirar, você consegue interpretar que se trata de uma parábola. Vamos à questão então. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Ele fala que é parabólica, então já grifa aí. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então aqui nós temos a figura 2, a que seria a frente, a fachada da igreja, em que nós temos aqui uma altura máxima em metros aqui, h metros. Nós temos aqui um pequeno retângulo. Nós temos que desse ponto central até esse base do retângulo 4 metros, até o final aqui 5 e essa altura de 3 metros. Ou seja, esse retângulo meu tem 4 metros por 3 metros. Qual a medida da altura h em metro indicada na figura 2? Como que resolver essa questão? Como ela se trata de uma parábola, a gente acabou de falar de eixo de simetria, o nosso eixo de simetria está exatamente nesse ponto. Então aqui seria considerado nosso eixo y e aqui o solo nesse eixo x. Nós temos aqui alguns pontos notáveis de que falamos também. Já temos como deduzir que o nosso A é negativo, porque a concavidade está voltada para baixo. Temos dois pontos, o ponto 5, 0 e o ponto 4, 3. Então, como nós já temos esses dois pontos, nós vamos pegar a fórmula genérica e eu quero saber exatamente quem é esse C. Quando meu ponto for, meu x for 5, meu y é 0. Eu tenho o A, o 5 aqui ao quadrado, mais B que multiplica 5, mais meu C. Então eu fico com a seguinte equação: 25A mais 5B mais C é igual a 0. Ok, agora nós vamos repetir o procedimento para o ponto 4, 3. Quando o meu y for 3, na verdade, quando o meu x for 4, meu y é 3. Então, nós vamos ter aqui A4 ao quadrado mais B que multiplica 4 mais C. Nós vamos chegar em 16A mais 4B mais C é igual a 3. Nós temos aqui duas equações. Eu vou repetir essa primeira equação aqui. Vou chamar ela de equação 1. Pegar aqui e replicá-la embaixo. 25A mais 5B mais C é igual a 0. E eu vou pegar esse daqui e multiplicar por menos 1 essa equação 2. Multiplicando aqui vai ficar menos 16A, menos 4B, menos C, menos 3. 25A menos 16 vai dar 9A. 5B menos 4B vai ficar ainda B. C menos C, 0. 0 menos 3, menos 3. Bom, cheguei nessa fórmula, mas não me ajudou muito. Eu ainda tenho duas incógnitas e não consegui chegar ao resultado. Nós sabemos quem é o nosso y do vértice? Não, mas nós sabemos quem é o nosso x do vértice. Como ele está exatamente no meio, eu considerei esse ponto aqui como sendo 0. Então, quem que vai ser meu x do vértice? Menos b sobre 2a. Meu x do vértice é 0. Então, vai ficar menos b sobre 2a é igual a 0. Eu simplesmente inverti aqui a equação. Está aqui dividindo, vou passar multiplicando, então descubro que o menos b é igual a 0, então meu b é igual a 0. Agora, com essa informação, eu posso alimentar aqui. Então, 9a mais b é igual a menos 3, então 9a mais 0 é igual a menos 3. O meu a é igual a menos 1/3. Tem lógica de dar meu a negativo? Tem. Nós conversamos isso no início da questão. A concavidade voltada para baixo, meu A teria que ser negativo.
Bom, agora que eu descobri quem é meu B e descobri quem é meu A, eu posso muito bem pegar uma dessas duas equações aqui, A1 ou A2, e substituir o A e o B, e eu descubro quem é meu C. Vou pegar a equação 1. Vai ficar 25, que multiplica A, que é menos 1/3, mais 5B, o B é 0, vai ser 0, mais C é igual a 0. Simplesmente eu vou pegar o C e isolar, 25 vezes menos 1/3, menos 25/3, passa para o lado de cá, positivo. Então vai ficar 25/3. Agora eu poderia montar minha equação e, como aqui eu sei que é o vértice da função em y, eu poderia também calcular como menos delta sobre 4a, ou, já montando a função, eu sei que o meu C é o ponto também que corta o eixo das ordenadas, que é justamente o mesmo ponto nesse caso. Já cheguei à minha resposta, 25/3. Espero que tenha ficado bem explicado. Se não ficou, deixa aqui o seu comentário com sua dúvida. Eu vou tentar explicar o mais rápido possível. Se gostou, deixa aquele like, curte aí, compartilha com seus colegas. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho e até a próxima.